Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Mateus, capítulo 14, verso 22. Amém, irmãos? Amém. E nos diz assim, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. O tema da nossa meditação nessa noite é: no barco com Jesus. No barco com Jesus. Todos nós já lemos esse texto. Eu mesmo preguei o ano passado esse texto aqui na igreja. Já ouvi um presbítero, outro na minha caminhada na igreja pregando, pastores que me pastorearam na caminhada da fé, todos eles viam uma vez ou outra pregando esse texto. Esse texto é muito bonito, muito conhecido de todos nós. Esse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, ele foi alocado pelo evangelista Mateus, com um intuito muito específico no seu evangelho. Mateus, quando relata esse milagre, esse acontecido, Jesus caminhando por sobre as águas, Jesus acalmando as águas agitadas, acalmando os ventos agitados, ele tem com o intuito de testemunhar para os seus ouvintes, para a sua comunidade de fé, quem é de fato o Senhor Jesus. Ora, eram pessoas que não viram, não foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Eram pessoas oriundas do judaísmo, se convertiam do judaísmo para o cristianismo, e não podia haver dúvidas no coração dessas pessoas a respeito de quem era Jesus, quem era o seu Salvador. Aquilo que ele disse era de plena confiança. Aquilo que ele revelou dele mesmo, acerca da sua identidade, era de plena confiança. Ele realmente é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus teria poder para comandar a criação. A criação não se sujeitaria à ordem de outro, ao comando de outro, que não do próprio Deus. Quando ele realiza esse milagre de acalmar as águas, acalmar os mares, ele está dizendo, testemunhando com esse milagre, que ele realmente é o Filho de Deus. E ora, se ele é o Filho de Deus, então nós podemos tranquilizar o nosso coração, porque ele é aquele, amados irmãos, amadas irmãs, que aquieta as tempestades da vida, que às vezes vão se levantando diante de nós. E eu abro um parênteses, eu não sei qual temporal é pior, se é aquele que é externo, aquele que a vida traz, ou se é o interno, aquele temporal que às vezes nós trazemos no nosso coração. Aqueles problemas, aquelas questões existenciais que nos perturbam, que nos tiram a paz, ou interno ou externo, a questão é: a voz do Senhor nos traz paz.
É quando Pedro começou a submergir e ele gritou por socorro, e o nosso socorro está em nome do Senhor. Ensina o salmista: Jesus, sem titubear, sem pestanejar, imediatamente estende as mãos para Pedro e gentilmente, amorosamente, tira o seu discípulo daquele embaraço, daquele constrangimento, daquele perigo de morte, daquela situação tão terrível. Assim é o Deus que nós servimos. Assim é o Deus que vem a nós na pessoa de Jesus. Um Deus que nos estende a mão. Um Deus que carinhosamente ouve as nossas orações. Um Deus que por graça, como nós já lemos em outro texto da palavra, nos socorre. Um Deus que por graça opera os seus milagres na nossa vida. Um Deus que pela sua imensa e infinita graça nos estende a sua destra de amor, de proteção, de misericórdia. É Jesus que, quando nos vê perdido no meio das tempestades da vida, nos coloca carinhosamente para dentro do seu barco e nos abraça, e nos protege, e nos acalma, e restaura o ânimo, a paz. Eu acho lindo nesse texto, quando eles gritam de medo, e Jesus disse: não temam, tem de bom ânimo, sou eu. Na caminhada da vida nós precisamos ouvir constantemente a voz do Senhor Jesus dizendo: não temam, sou eu, estou convosco, vamos juntos. Mas quando a gente olha para esse texto, há algumas outras coisas que nos ensinam outras lições preciosas, tanto quanto esta do socorro, da ajuda, da destra que Jesus estende para aquele que vai, que grita, que clama, que intercede, que roga pelo seu socorro. Esse texto, igreja, traz algumas outras lições que diz respeito à nossa missão, à nossa vocação, aquilo que o Senhor Jesus espera de todos nós, os seus discípulos, as suas discípulas. Eu quero observar algo importante para a igreja, algo além do milagre que esse texto nos ensina. Olhando esse texto, eu observo algo nesse texto. Primeiro, Jesus nos convida para estarmos no seu barco. Se você não fechou a sua Bíblia, olha o que diz o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Esse mesmo versículo na NVI, a Nova Versão Internacional, fica assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus nos chama para estarmos com Ele no seu barco. Jesus insiste com você, insiste comigo, para adentrarmos com Ele no seu barco. Jesus nos chama, diz o texto aqui, compeliu, insistiu. Jesus faz um convite, Jesus espera que todo aquele que o tem por Senhor entre com Ele no seu barco. E eu me pergunto, nós devemos nos perguntar: o que é estar no barco com Jesus? O que é para você, o que é para nós, igreja, estarmos no barco com Jesus? Já se fez essa pergunta? Às vezes nós cantamos, nos nossos hinos, estamos no barco e Jesus acalma o temporal. Lembra aquele hino, Sossegai? Nós cantamos sossegai, sossegai. A ideia é essa, que nós estamos no barco com Jesus. Mas o que é estar no barco com Jesus? Para nós entendermos o que é estar no barco com Jesus, nós precisamos observar para onde Jesus manda o barco da sua comitiva. Diz o texto aqui que o barco, Jesus insiste com os seus discípulos para que eles adentrem o barco e eles vão para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Ora, Genezaré era uma das 10 cidades, ou 10 das cidadelas, não eram cidades como nós a concebemos hoje, cidades grandes, populosas, eram na verdade pequenos vilarejos. Eram uma das 10 cidades que compunham o território chamado de Decápolis. Nós já ouvimos essa palavra no Evangelho, já? Decápolis significa justamente isso, apanhado de pequenas cidades. O nome Decápolis já diz, eram 10. Em Decápolis nós temos, por exemplo, o acontecimento do endemoniado gadareno. Lembra desse acontecimento?
aonde aquele endemoniado vem até Jesus, e Jesus expulsa aqueles demônios, e os demônios rogam então que Jesus os permitisse incorporar-se naqueles porcos e se lançasse dos precipícios. Amados irmãos, Decápolis é este lugar aonde moram aqueles que não têm perspectiva. No Evangelho, Decápolis é aquele lugar aonde estão aqueles que vivem oprimidos. Decápolis no Evangelho, a cidade de Genezaré, fazia parte da região de Decápolis. É o lugar aquele onde moram os endemoniados, os oprimidos, os doentes, aqueles que não tinham esperança, aqueles que não tinham perspectiva de salvação, aqueles que não tinham voz, que não tinham vez, que não tinha ninguém que os defendesse, aqueles que habitavam do outro lado, do lago da Galileia, no território de Decápolis, eram esquecidos, eram excluídos, eram marginalizados, e é para lá que Jesus manda os seus discípulos, é para lá que vai a comitiva de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, entrar no barco com Jesus é ir ao encontro daquele que está oprimido. Entrar no barco com Jesus é ir até aquele que precisa ser liberto, é ir com Jesus até aquele que precisa conhecer esse Deus maravilhoso que livra o homem das algemas do pecado, que liberta o homem das suas perturbações, que traz novidade de vida. Ir com Jesus é embarcar, meus amados irmãos, numa aventura que requer compromisso. Ir para Decápolis não era agradável para os discípulos. Talvez eles quisessem, como eles expressaram em muitas outras passagens, ir para Jerusalém. Ou talvez, como acontece lá no Monte da Transfiguração, ficar lá pelo monte mesmo, com Jesus transfigurado, fazer uma tenda e ali permanecer, um lugar onde não havia riscos, não havia exigências. Mas não, o barco de Jesus, ele sai para ir para Decápolis, para um lugar, meus amados, de sofrimento, de tormento, de angústia, e aqueles que vão com ele no barco, vão para desembarcar do lado de lá, e ser sal da terra, e ser luz do mundo, vão com Jesus, para desembarcar do lado de lá, levando boas novas de esperança, de paz, trazendo, meus amados irmãos, o próprio Cristo, acompanhando o próprio Cristo. Estar no barco com Jesus nem sempre é fácil. Se estar no barco com Jesus é ir, é sair das paredes da igreja, é sair da nossa zona de conformismo, é sair, meus amados irmãos, do lugar onde nós cultuamos e ir ao mundo que jaz no maligno para anunciar a este Cristo, para levar a este Cristo, para compartilhar libertação, salvação, transformação de vida. Então, ir no barco com Jesus nem sempre é fácil. Permanecer na igreja, permanecer na nossa zona de conforto, apenas degustar culto após culto, apenas ser um degustador do religioso, do sagrado, dos cânticos, das mensagens, é muito gostoso e é muito cômodo, mas ir com Jesus requer um pouco mais, requer sacrifício. Requer, amados irmãos, deixar a margem de cá, local de segurança, local de conforto. Requer coragem para entrar no barco e enfrentar primeiramente as tempestades. E quando nós vamos com Jesus, a certeza é as tempestades acontecem. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, a serviço do reino, já nos advertiu Jesus: vocês vão ter tribulação, mas tem de bom ânimo. Ir no barco com Jesus nem sempre é fácil, mas Deus não quer que a gente fique na margem, observando o barco partir. Deus nos convida em Jesus. Deus convida você, irmão. Deus convida você, irmã. Deus convida você, jovem. Deus convida todos nós a entrarmos com Jesus no barco, a irmos, a nos comprometermos, a nos doarmos. Há um tempo tenho lido esse texto e algo tem me incomodado. É quando nós olhamos para o nosso país, as pesquisas mostram, nós somos mais de 45 milhões no Brasil. Sabia disso? Nós somos mais de 45 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. E esse dado de 45 milhões aí já está desatualizado, porque esse dado, esses números são de 2 ou 3 anos atrás, e não foi feito um novo censo. Provavelmente já passamos a casa dos 50 milhões. Nós evangélicos estamos em todos os lugares. Estamos no Senado, estamos no Congresso, temos juízes, temos médicos, em todas as
escalas, em todos os setores, há evangélicos presentes. Nós vemos pelas ruas placas de nome de lojas, já observou? El Shaddai, loja El Shaddai, livraria, o Bom Pastor não sei o que lá. A gente entra numa padaria e lá tem um adesivo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os evangélicos estão aí na sociedade, espalhados, ramificados, um grande exército. Inclusive eu li esses dias uma pesquisa um tanto quanto curiosa e até engraçada. Fizeram uma pesquisa no Brasil, na verdade duas. Primeiro, olha que interessante, hoje no nosso país existem mais igrejas evangélicas do que padarias. Interessante, Nós paulistas, eu me incluo nessa, porque eu sou nascido aqui em Guarulhos, nós gostamos de uma padaria. A gente dá uma volta no bairro aqui, tem 5, 6, 7, tem padaria para todos os gostos, não é? Padaria para café da manhã, padaria para almoçar, aqui embaixo tem uma aqui, comida, sopa, enfim, para todo lugar que a gente olha nessa cidade, gente, tem uma padaria, favo de mel, pão de queijo, pão de não sei o que lá, para todo lugar tem uma padaria. Mas existem mais igrejas do que padarias. E a pesquisa diz o seguinte, foi feito um levantamento dos espaços mais ociosos que existem na sociedade brasileira. Ou seja, lugares que ficam fechados, que não servem para absolutamente nada durante a semana, pelo menos. E sabe o que saiu em primeiro lugar no ranking? O que, Mariana? As igrejas. Um dos espaços mais ociosos da nossa sociedade são as igrejas. Para que servem as igrejas? Segundo as pesquisas, para quase nada ou para nada. E eu me pergunto, se somos 45 milhões, somos um exército, mas aonde está esse exército? Aonde está a igualdade, a justiça, a solidariedade, que deveriam ser marcas da presença desse exército, marcas irrefutáveis da presença desse povo, um povo que está no barco com Jesus? E a resposta é, talvez sejamos um exército sim, mas um exército que nunca deixou o quartel. E um exército que não deixa o quartel não serve para nada. E um exército que não vai ao campo de batalha não serve para nada. Um exército que não segue corajosamente o seu general ao campo de batalha, submisso às suas ordens, para pouca coisa serve, para enfeite, para contabilizar como espaço ocioso. Há uma explicação muito simples para nós não vermos na nossa sociedade a paz, o amor, a igualdade, a justiça, a solidariedade, que deveriam ser marcas da presença dos milhões que compõem o exército do povo de Deus. É que nós estamos, talvez, na igreja, mas não estamos no barco com Jesus. Dá para entender o que o pastor está falando? Uma coisa é eu estar na igreja, outra muito diferente, anos-luz de diferença, é eu estar no barco com Jesus. É possível isso? Estar na igreja e não estar no barco com Jesus? Sim ou não? É possível. É possível. E aí eu me faço uma pergunta, e eu acho que é uma pergunta pertinente a todos nós, irmãos e irmãs. Nós estamos na igreja ou estamos no barco com Jesus? Interessante, há uma diferença muito grande do cristão que apenas está na igreja. O cristão que está na igreja, ele é sempre indisposto. Você nunca consegue alcançá-lo, nunca pode contar com a sua presença, com os seus dons, com os seus talentos. Tudo lhe magoa, tudo lhe fere, tudo lhe desmotiva, tudo é motivo para desencontros, para desânimo. Aquele que vai no barco com Jesus enfrenta as tempestades, desembarca do outro lado e enfrenta os poderes das trevas, do mal, porque tem a certeza que Jesus está no barco com ele, e é o próprio Cristo quem dá autoridade para ir levar o reino de Deus. Eu faço uma pergunta importante a mim mesmo, e essa pergunta é pertinente a todos nós: estamos no barco ou estamos apenas na igreja? Estamos no barco ou estamos na igreja? Jesus insistiu para que os discípulos estivessem no barco. Amados irmãos, enquanto não entrarmos no barco com Jesus, enquanto não tomarmos a consciência que nós fomos chamados por Deus
para transformarmos o nosso mundo, para transformarmos a vida das pessoas que convivem conosco, para sairmos daqui e fazermos discípulos, para alcançarmos outros para Jesus, nós vamos estar indo na contramão da nossa missão. A igreja existe com uma só finalidade. A igreja não existe para conferir glória, autoridade a Deus. Não, Deus está revestido de glória, autoridade, poder, a seres celestiais, segundo Apocalipse, que 24 horas por dia na eternidade estão louvando a Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro. A igreja não existe, ora, Deus continua sendo louvado se a igreja não louvar. A igreja existe com uma finalidade: fazer discípulos. A única ordem de Jesus, quando Jesus estava sendo levado aos céus, ele não disse, ele não entregou um testamento e falou: olha, construam prédios, patrimônios, guardem dinheiro no banco, façam isso, façam aquilo, inventem manuais, regras, coloquem isso, aquilo. Não. O Senhor só disse uma coisa: ide fazer discípulos de todas as nações. Essa é a função da igreja: fazer discípulos. Ou a igreja vai no barco, ou ela não vai com Cristo. Ou a igreja segue Cristo no barco, ou a igreja corajosamente vai com Cristo ao mundo, ou não servimos para mais nada. E para ir no barco com Jesus, o texto nos mostra mais alguma coisa interessante a respeito disso. Antes de ir no barco com Jesus, para estarmos no barco com Jesus, é necessário duas coisas. Então, se você quer ir no barco com Jesus, preste atenção nessas duas coisas. Primeiro, para ir no barco com Jesus, ou para estar no barco do reino de Deus, é preciso um encontro com Deus. Verso 23, olha aí a sua Bíblia. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha a matemática de Jesus para as coisas. Jesus não sobe no barco e sai, né? Vamos para Decápolis, quanto mais rápido chegar lá, melhor. Não. Jesus não sobe apavoradamente, ou de forma displicente, atabalhoada, não. Antes de subir no barco e ir a Decápolis, enfrentar o que tinha que enfrentar os demoniados, os doentes, enfim, aqueles que estavam nas trevas, perdidos, Jesus vai primeiro ter com Deus. Olha como é a matemática de Jesus. É primeiro o encontro com o Pai. Vai, procura um lugar só e vai ter com o Pai. E ele não fica lá 5 minutinhos. Eu acho engraçado é quando a gente faz reunião de oração na igreja, e a gente tem feito muito isso. A gente divide em duplas, em trios, e o pastor dirige aqui na frente. Eu sempre falo: vamos gastar 5, 7. Eu nunca falo 10, porque 10 minutos é demais em oração. Eu tenho essa impressão. E aí, quando o meu grupo sempre demora para orar mais, não por minha causa, mas eu sempre, parece que as pessoas vão orar comigo, oram mais, né? Acho que é para impressionar o pastor, Fábio, ora, e ora, e ora. E sabe o que me incomoda? Eu começo a perceber o zum que vira do outro lado. Ao ponto de que o grupo que fica por último quase não consegue acabar de orar. A impressão que eu tenho é que 5 minutos foi muito. Então 3 no máximo. Para que a gente tenha silêncio, para que todos os grupos acabem de orar. Nós queremos estar no barco com Jesus, mas não queremos orar, não queremos nos preparar, não queremos nos consagrar, não queremos ter uma alma que tenha intimidade com Deus, não queremos ter uma vida de consagração, não queremos ter uma vida entregue aos pés do Senhor. E sem esse encontro com Deus, sem essa intimidade com Deus, não dá para ir no barco com Jesus. E talvez esse seja um grande impedimento ao cristianismo do século 21. Um cristianismo sem profundidade, sem valores. Um cristianismo de espiritualidade doente. Como vamos no barco? Para onde? Se às vezes estamos pior do que aquele que está lá do outro lado esperando o barco chegar. Para ir no barco, Jesus vai primeiro ter com Deus. E não foi 5 minutos. O tempo passou a ponto de o texto dizer que o barco se perdeu na imensidão do lago. O barco foi embora. E quando a gente vai ler os evangelhos, isso não aconteceu uma vez só não. Só no evangelho de Lucas, há 5 registros de momentos como esse. Lucas 5,16 declara o seguinte: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e gastava tempo em oração. Lucas 6,18. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele passou a noite orando. Já pensou a noite orando?
Lucas 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular, estavam com ele os seus discípulos. Lucas 9,28, 11:1, o que dizer da passagem de Getsemane? Como Jesus, amados irmãos, purgou o medo da sua alma, o pavor da sua alma, amados, o receio da cruz. Como Jesus purgou isso? Ele foi ter um lugar a sós com o Pai. Enquanto Jesus orava, antes de ir para a cruz, os discípulos faziam o quê? Faziam o quê? Dormiam. E dormiram quantas vezes? Jesus chegou uma vez, né? Oh, meu filho, né? Minha alma está angustiada até a morte, estava chorando sangue, né? Tal era o pavor, o pânico de Jesus naquele momento. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava com medo, ele sabia que dali para frente ele ia completamente só. E ele acorda os seus amigos. A pessoa, se ele tivesse levado os inimigos, né? Ele levou os amigos, né, Paulo? E aí ele volta de novo e os caras estão fazendo o quê? Uma vigília, né? Todo mundo orando, consagrando a vida a Deus, né? Dando aleluia, lendo a Bíblia, lendo os Salmos, é isso? Eles estão fazendo o que de novo, né? Dormindo de novo. Roncando. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, hoje ainda não. Roncando. A gente precisa ter com Jesus primeiro, irmãos. E ter com Jesus, eu entendo aqui a questão de espiritualidade. Jesus alimentava a sua espiritualidade. Sua espiritualidade era saudável, sadia, era vívida, era brilhante, era contagiante. Quando a minha espiritualidade está adoecida, eu nunca vou entrar no barco com Jesus. Ora, há desculpas, há dificuldades, há pesares, há isso, aquilo, há porém, há porquê, há etc. Na verdade, minha espiritualidade não me permite, não está maduro o suficiente para entrar no barco com Jesus. Então, se a gente quer entrar no barco com Jesus, igreja, encontro com Deus primeiro, encontro com o Espírito de Deus, preparação da alma, do coração, do Espírito, vida na presença do Pai. Segundo, para ir no barco com Jesus, precisa ter compromisso com o reino. E compromisso com o reino é compromisso com o próximo. Verso 22, olha o que diz a sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto Jesus fazia o quê? Enquanto ele despedia as multidões. Às vezes a nossa dificuldade em ir no barco com Jesus é entender essa verdade da fé. Compromisso com o reino nunca é compromisso com o abstrato, apenas com o sobrenatural. Compromisso com o reino se desdobra em compromisso com o meu irmão, com a minha irmã, com aquele que eu vejo, com aquele que eu abraço, com aquele que eu beijo, com aquele que eu posso sentir. E aí a gente lembra do que o apóstolo João diz. Se você está dizendo aí, meu filho, que ama a Deus, né, e não ama o seu irmão a quem você vê, isso é mentiroso. Porque se você não ama ele que você vê, você não consegue amar a Deus a quem você não pode ver. Talvez a nossa dificuldade de desacamparmos do exército e irmos ao campo seja essa, porque nós nos satisfazemos apenas com esse relacionamento abstrato com Deus. A adoração cristã nunca é só algo abstrato, nunca é algo só na esfera do sobrenatural, mas se desenrola em atitudes. Antes de ir no barco, Jesus atende as multidões. E eu fico imaginando como deveria ser o atendimento de Jesus. A Bíblia mostra como Jesus tratava as pessoas, como os discípulos tratavam as pessoas. Naquela passagem, me foge à memória agora o endereço da multiplicação dos pães e dos peixes, lembra? Jesus a mesma coisa, ele sai para um lugar, a multidão segue, e ele começa a pregar. E quando começa ao cair da tarde, eles estavam longe do lugar de comprar comida, lá vem os discípulos, sempre com brilhantes ideias. Jesus, manda esse povo embora, já é tarde, nós vamos ter que dar de comer para eles. Olha a preocupação dos discípulos. E aí Jesus faz o quê? Não. Ninguém vai embora, vocês vão dar de comer para eles. O nosso compromisso com o reino é compromisso com o outro. Enquanto não sentir empatia pelo outro, enquanto não sentir misericórdia pelo outro,
enquanto não me doer o coração, pensar naqueles que se prostituem pelas ruas, pensar naqueles que reviram lixo para comer alguma coisa, enquanto a minha adoração não me incomodar a interceder por aqueles que estão nas trevas, por aqueles que estão na lama do pecado, eu nunca vou embarcar com Jesus no seu barco. O barco vai, mas eu não vou. Eu até continuo na igreja, até continuo orando, adorando, assistindo um culto, participando de uma vigília, mas ainda não consigo entender que estar com Jesus é estar do lado do próximo, é estar do lado do necessitado. Ir com Jesus no barco não é ir para um lugar ainda de gozo e glória. Ir com Jesus no barco, hoje, aqui agora, é o desafio da igreja de ir ao mundo, é enfrentar suas dificuldades, enfrentar as tempestades, mas com alegria, com fé, com fervor, ciente de que não vamos só. O Cristo que ordena os mares, que ordena os ventos, é que vai conosco. Amados irmãos, e ninguém pode parar, ninguém pode contrariar, ninguém pode menosprezar uma igreja que vai no barco com Jesus. Uma igreja que é exército acampado não faz nenhuma diferença. É uma igreja que é exército acampado, quando fecha as suas portas e abre mais uma padaria, o paulista comemora, porque talvez ele goste mais de uma padaria do que de uma igreja. Talvez seja mais importante para ele mais de uma padaria, para ele não ter que subir na rua de cima, do que uma igreja ao lado da sua casa, porque a igreja talvez não fez relevância nenhuma na sua vida. Nada pode menosprezar a igreja que vai no barco com Jesus. Tem um testemunho brilhante. A igreja que vai no barco com Jesus, a semelhança daquela igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 em diante, é uma igreja que se torna simpática às pessoas, e as pessoas vão se achegando a essa igreja, e essa igreja vai naturalmente crescendo e recebendo na fé outros novos tripulantes desse barco. Estamos no barco com Jesus ou estamos apenas na igreja? E quero concluir dizendo algo. Às vezes nós não vamos no barco e a gente faz algo pior, a gente critica quem vai. Sabia disso? Às vezes a gente não vai no barco, a gente critica quem vai. Ela foi no barco, vai afundar. Ela não vai dar certo. Não, isso aí eu já sei. Esse pastor é sonhador, acha. Ela vai plantar pequenos grupos na igreja. Não, reunião de oração para quê? Outro culto de vigília. Às vezes a gente não vai no barco e a gente atrapalha quem vai. A gente desencoraja, a gente desmotiva, a gente menospreza. Vamos no barco. Jesus nos chamou para isso. E um dia, lá na glória eterna, nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus vai poder olhar, meu irmão, no seu olho, e você vai poder olhar para Jesus, contemplar a beleza de Jesus. Quem somos nós? Quando eu penso isso, eu fico emocionado. Quem somos nós para contemplar Jesus face a face? Mas nós vamos contemplar de face a face. E mais que contemplar de face a face, nós vamos poder ouvir da boca dele, bendito, vem bendito, entre no meu reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, te colocarei no muito. A decisão é muito particular. Você pode passar 50 anos da sua carreira cristã só na igreja e nunca no barco. Entre no barco. Vai valer a pena, vai valer muito a pena o dia do grande encontro com o Senhor Jesus. E que Deus os abençoe, e que Deus nos conduza e conduza a sua igreja neste caminho, nessa decisão.